Oi, Camila. Bom dia. Então, por mais sintético que eu vou tentar ser, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Sobre alimentação de crianças. Então, primeiro, ao longo do tempo eu fui mudando e percebo que o melhor é ver para o que a gente quer chegar. A gente está construindo a flora. Enquanto está o leite materno. O leite materno joga as sementinhas e vai se construindo aquela flora bacteriana. Não é só no intestino, na pele, no nariz, no aparelho respiratório, tudo. Que, claro, a criança vai aspirando a respiração da mãe, vai pegando, fazendo aquela familiaridade com aquele contexto. Então, o alimento vai ser um modificador muito importante. Eu uso uma analogia seguinte para a flora bacteriana. Primeiro, tem uma camada chamada flora permanente. Essa é construída com os primeiros alimentos. Por exemplo, se mamou no peito, essa flora permanente vai ser pro resto da vida, e aí as outras camadas vão se sobrepondo. Primeiro tem a permanente, depois tem de longa constância, longa permanente, a média, e aí tem os coringas, que é quando a gente come coisas eventuais. Por exemplo, se acaso você um dia correu o risco de ir lá para Letícia, na Colômbia, e comer verme de Buriti, por exemplo, que você nunca comeu, só 3 malucos que vão ser capazes de fazer um negócio desse, aí é estranho. Aí chega, é estranho. As camadas todas que vão lá, confere, e ninguém conhece aquele verme de Buriti, porque a gente nunca comeu. Aí é chamado os coringas, que chegam lá e eles fazem tudo rapidinho, entende? Então, as doenças, digamos assim, a gente pode associar as doenças com essa digestão mal acabada que os coringas, né, que essa camada mais superficial de bactérias fazem, que eles são para quebrar o galho. Diferente quando você repete a alimentação, e ele vai fazendo, não daquela que é a permanente, mas a de longa permanência, a de média. Bom, então como é que eu faço quais são as bases para eu construir essa camada permanente de longa permanência? É repetir, é redundar. E lembra, lá pela antroposofia, que a criança do 0 aos 7 anos, ela imita e ela precisa de referenciais fixos para ela poder construir a caminhada dela. Então, se uma hora eu dou uma comida, da outra hora, na realidade a criança vai ficando confusa. Ela precisa amarrar os seus parâmetros. Eu escrevo assim nas costas do receituário: redundância. Então a criança precisa de repetir. Na hora do ritmo, primeira coisa, ritmo, para comer, dormir e tomar banho. Então esses são os parâmetros de amarração. Isso tem que ser sempre na mesma hora. Na hora que vai dar o banho, cantar a mesma música, falar as mesmas frases, ou seja, isso que vai fazendo o que a gente chama de espaldar, que é onde a gente se apoia, né, no resto da vida. E se a gente não povoar os parâmetros, os referenciais, o mundo vai colonizar. Então, por isso que é muito importante contar a mesma história, falar do mesmo jeito, a mesma frase, etc, etc. Cantar a mesma música na hora de dormir. Bom, isso tudo, você notou que eu estava falando em flora e eu já comecei a falar em cultura, porque é um contínuo isso. É a gente que chama de flora, na realidade, né? Na realidade, é o contexto familiar que tem que ser redundante para ser acolhedor e protetor. Bom, então esse é o objetivo. Depois tem uma outra coisa, que na criança, quando ela está muito protegida, não toca tanto, mas aos poucos, a partir dos 3 anos, já vai tocar, que é a questão das estações. Falando bem rapidamente, né? No inverno, esse movimento de fechamento, de coisa escura, e a gente come as raízes e as cascas, porque tem uma camada de neve
né, onde tudo fenece, tudo entra em hibernação. Mesmo lá no Equador, em Manaus, na linha do Equador, porque estação não é só temperatura, estação é movimento dos astros. Lembra que os astros estão aqui nos órgãos, né? Sol, fígado, Júpiter, essas coisas. Então, é muito importante a gente se plugar nas estações solares e também nas lunares, mas pelo menos solar a partir dos 3 anos. Nos 3 anos, dá para, como está protegido, a criança está protegida, então ela não está tão exposta a esses parâmetros desse contexto planetário. E finalmente o varejo. Aí eu vou fazer um outro vídeo, esse já está de 5 minutos.